Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E quem a gente recebe no nosso podcast de hoje é Teco Barbero, diretamente da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Ele que é jornalista, fotógrafo, palestrante e também ministra cursos na área da fotografia. Ele tem baixa visão e vai contar pra gente um pouquinho da sua história, dos desafios e das conquistas. Teco, conta pra gente por que você escolheu o jornalismo. Olá, Rogério, uma grande satisfação estar com vocês e já agradeço aqui de antemão o convite, né, para a gente compartilhar um pouco do nosso trabalho, né, que apesar dele já ter aí um tempinho, ele ainda é considerado meio inovador, né. Eu decidi fazer jornalismo entre algumas profissões, né, eu tinha uma preferência, primeiro, por fazer tradução e intérprete. Só que não tinha aqui em Sorocaba, né? Eu vivo no interior de São Paulo, Sorocaba é cerca de 100 quilômetros de São Paulo, e aqui não tinha um curso de tradução e intérprete. E aí eu fiquei nessa dúvida, bom, vou fazer o quê e tal, eu já tinha domínio de alguns idiomas, né? O inglês, o italiano, já de família, né? O espanhol. E aí, conversando com alguns profissionais da área da educação, eles falaram, olha, tudo que eu estou vendo aqui o seu perfil e tal, você parece que se comunica muito bem, né? E por que você então não vai fazer comunicação social, né, jornalismo? E eu fiquei até no começo meio reticente, porque estava muito preocupado com a escrita, né? Eu tenho, além da deficiência visual, tive uma lesão cerebral, né? Então, algumas práticas, como por exemplo o ato de escrever, eu tenho uma certa dificuldade e fiquei, sabe, um pouco... será que vale a pena e tal? Mas mesmo assim eu fui ver. Eu falei, vamos ver como é que funciona o curso, né? E aí, conversando com as pessoas, fui muito bem acolhido lá pelos profissionais da Universidade de Sorocaba e acabei optando mesmo em fazer o curso. Teco, você possui uma deficiência visual. Fala pra gente um pouquinho sobre ela. Isso, tem uma deficiência visual já congênita, né? Eu tive também uma lesão cerebral, então a deficiência visual veio junto aí com tudo isso, né? Então, eu tenho a persistência de vítreo primário, é uma doença, a certo ponto, considerada rara, né? Que afeta aí a parte do vítreo, que é um dos componentes dos nossos olhos, e também afetou a minha retina. Então eu tenho várias lesões dentro da retina, o que dificulta aí a chegada da imagem com a qualidade ideal das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência visual, né? Eu tenho cerca de 0,05% da visão, segundo aí os médicos, né? Embora a gente brinque que acha que é um pouquinho mais, né? Então eu sou considerado uma pessoa com baixa visão. Na época, né, era o tipo de caso que os médicos ficaram muito surpresos, porque quem tem mais ou menos esse tipo de lesão normalmente não tem nada de visão, né? E eu tenho aí essa pequena porcentagem aí que faz uma diferença aí para ter esse pouquinho de visão. Teco, quando que a fotografia surgiu na tua vida? Então, na época que isso aconteceu, né, eu nem imaginava pensar em fotografia, tá? Sempre fui uma pessoa muito voltada, se a gente for falar aqui em termos de comunicação, muito para televisão e rádio, que é aquilo que eu acompanho mais, né? Então, a ideia, inclusive fazendo o curso de jornalismo, era tentar almejar alguma coisa nesse sentido, né? Talvez voltado para o esporte, né? Eu gosto muito do esporte, futebol especialmente, talvez também para a área de comentários econômicos, né? Também é um assunto que sempre me chamou a atenção, mas não a fotografia. Só que em 2002, que foi o meu segundo ano de faculdade, essa oportunidade apareceu para mim, né? Eu era a única pessoa dentro da universidade que tinha deficiência visual, né, na área da comunicação. E nesse período surgiu um filme documentário chamado Janela da Alma. E uma das pessoas que faziam parte desse filme chama-se Eugene Balfcar, que é um esloveno naturalizado francês. Ele é cego, considerado aí o primeiro fotógrafo cego do mundo. E o jornalista aqui da região de Sorocaba, na época ele fazia algumas matérias comigo, ele já era um fotógrafo muito conhecido aqui da nossa região, né? Já trabalhou também em grandes jornais, como Folha de São Paulo, Estado e outros. Numa época que veio a exigência, né,
da graduação em jornalismo para fotorepórteres e tal, né? E aí, então, ele foi procurar se aperfeiçoar. E aí ele viu esse filme chamado Janela da Alma, né? Isso ele achou bastante interessante e tal. Falou, quem diria que uma pessoa cega pode fotografar, né? E ele ficou pensando nisso e resolveu procurar uma associação que temos aqui em Sorocaba, que é a Associação Sorocabana de Cegos, ASAC. Juntou algumas pessoas ali e falou, olha, eu estou disposto a ensinar fotografia para cego. E ele ficou sabendo que tinha eu, né, dentro do curso, que, né, também tinha deficiência, e me convidou para fazer esse primeiro curso de fotografia para cegos do Brasil, né, que a gente tem notícia. Foi a primeira pessoa a ter essa ideia, né? E olha só que curioso, né? A princípio eu disse que não, porque achava que não fazia sentido, né? A pessoa mal vê fotografia, eu até conseguia ver, mas é difícil reconhecer as pessoas nas fotos e tal. Havia feito uma única foto numa viagem que fiz com meu pai para a Europa lá em 1997, porque só estava nós dois e ele não tinha saído em nenhuma foto. Ele falou, vou tentar te posicionar de um jeito aqui que você consiga fazer uma foto. Eu falei, tá bom, só para você sair e tal, tudo bem. E ficou nisso aí, não pensei mais, né? Mas aí uma colega minha fazia o curso comigo, né, a Luciana Lopes, hoje grande jornalista aqui da nossa região, ela... Olha, eu conheço o Wellington Kermes, ele é um fotógrafo já muito renomado e tal, e ela já me ajudava bastante na faculdade. Olha, a única coisa que vai acontecer é nada, não dá certo, né? Mas eu acho que você devia tentar e tal. Eu falei, tá bom, então vamos partir aí para essa experiência diferente. Então juntou-se esse grupo de 12 pessoas, alguns com baixa visão, acho que eram cerca de 3 ou 4, e o resto todos cegos. E aí, como montar esse grupo? Né? Como ensinar para um grupo, como ensinar uma coisa que a princípio é considerada tão visual, se as pessoas nem sequer podem ver o que ele está ensinando e muito menos o resultado disso, né? Surgiu aí o primeiro questionamento, né? Só que aí a gente foi conversando bastante, o Wellington teve uma sacada que eu achei fantástica, que foi trabalhar os outros sentidos do corpo, né? Ele é casado com uma professora da área da semiótica, né? A Miriam Cris Carlos, e ela levou isso para ele, né? Falou, olha, vamos trabalhar um pouco essa questão dos sentidos e fazê-los aproveitar esses sentidos e direcionar para a fotografia, né? E aí foi exatamente aí que deu a sacada para que as coisas acontecessem, porque uma vez que isso foi direcionado, né, para a fotografia, explorado os sentidos que a gente já tem, que a gente usa para, por exemplo, se locomover na rua, usa para, sei lá, entender, enfim, tudo que acontece ao nosso redor, nunca tinha sido direcionado para se fazer uma foto, né? E aí, quando isso aconteceu, a gente teve que trabalhar primeiro aquela questão de conceito de imagem, né? Porque fica aquela... você sabe o que é imagem? A maioria ali não sabia, porque nunca tinha visto, né? Nunca enxergou. Então, o conceito de imagem é quase nenhum. Então, teve que ser feito esse trabalho, né? De entender que uma fotografia é nada mais do que você reproduzir aquilo que você imagina, você pensa no seu cérebro, numa imagem estática concretizada, né? Só que aí, falando assim, parece muito fácil, né? Mas, na prática, existem algumas questões a serem colocadas, né? Como que se posiciona para se fazer uma foto? Bom, aí você usa essas técnicas dos outros sentidos, do tato, da audição, do olfato até, em alguns casos, né? Da descrição que as pessoas podem fazer ao redor, né? Como que eu congelo uma imagem que muitas vezes é até maior do que eu, né? Porque a nossa compreensão, principalmente para a pessoa cega, da questão do que está à sua volta, ela passa muito por aquilo que ela pode sentir. E muitas vezes a gente vai fotografar uma coisa que a gente não pode sentir, uma árvore, um carro que é muito grande, qualquer coisa nesse sentido. E aí, como fazer isso ter sentido? Por exemplo, uma pergunta que foi feita lá dentro do curso, como que uma imagem dessas, por exemplo, como que um carro, um barco, uma casa que eu não consigo tocar nela inteira cabe dentro de um quadradinho ali, né, de uma foto, né, dentro de um retângulo de uma foto, né? Isso é muito difícil fazer sentido para a pessoa que nunca viu. E aí isso cai também num outro conceito muito interessante, que é
o de como enquadrar, né? Basicamente, fotografia você não faz se você não escolher um tipo de enquadramento, né? Então, enquadramento é você colocar dentro daquele retângulo a imagem que você quer reproduzir, né? Basicamente é simples assim. E aí, uma vez que a gente entendeu esse conceito de formar na mente e tentar reproduzir aquilo que a gente quer dentro da fotografia, numa época ainda que a gente está falando em 2002, que a tecnologia que temos hoje não existia, né? As máquinas que a gente usou eram máquinas manuais de rolo, né? Então filme com 36 fotos apenas, né? Máquinas bem simples, nada profissionais, né? Então era tudo bastante diferente do que temos hoje, né? E tudo isso foi muito bom para que a gente conseguisse pegar esse conceito. E aí qual que era a ideia disso tudo? Não era transformar ali ninguém em fotógrafo profissional. Nunca foi a ideia do Wellington e também não é a minha ideia até hoje, né? Mas sim fazer com que a fotografia ela seja um meio de arte, né? A fotografia é considerada uma arte, de forma que a gente possa usar essa arte para expressar aquilo que a gente quer mostrar, sendo a fotografia um outro veículo para isso, né? Por que não expressar aquilo que a gente está vivenciando de alguma forma por meio da fotografia, mesmo que a gente veja pouco ou não veja as imagens, né? Isso cai muito numa outra pergunta que sempre me fazem, né? Sempre os alunos ou outras pessoas fazem, né? Que é por que eu vou fotografar ou por que eu vou aprender a fazer fotografia se eu não vou ver o resultado da minha foto, né? É uma pergunta muito frequente. E aí eu sempre digo justamente nessa linha, né? Você talvez não vá ver a sua foto, mas as outras pessoas vão ver, ou então a gente vai conseguir hoje, graças à tecnologia, fazer uma foto em 3D, e aí você vai sentir aquilo que você fotografou, né? Hoje já temos esses recursos. Mas o grande sentido disso tudo, mesmo que você não tenha nenhum recurso desse, é você oferecer para o mundo essa visão de como você enxergou, porque todos nós enxergamos, videntes ou não videntes, todos nós enxergamos, né, com o nosso cérebro aquilo que está à nossa volta. Então a fotografia ela é uma opção para você demonstrar como você enxergou tal situação. Isso não quer dizer que a fotografia tem que sair exatamente com os padrões que se coloca, né, com o personagem principal centralizado, com um plano de fundo, sei lá, no plano americano, né, que é da cintura para cima. Isso são outros detalhes. Mas a ideia desse curso e dos cursos que eu ministro, a maioria deles, é a pessoa ter essa opção. A pessoa conseguir, por meio dessas técnicas, fazer uma fotografia que mostre para os outros aquilo que ela queria. Muitas vezes a gente tem fotos que estão... O pessoal olha e fala assim, mas aqui essa foto deu errado, né? Tá aparecendo aqui uma coisa estranha. Eu falo, não, então, mas era isso mesmo que eu queria mostrar, porque eu senti tal flor lá, senti só tal pedacinho daquela flor, que lá eu gostei e eu queria mostrar aquilo, né? E aí a gente volta de novo para aquela questão de arte, muitas vezes, né? Deixar esse conceito aberto, para que as pessoas vejam essas fotos e criem suas próprias conclusões e, dependendo da oportunidade, saibam o que o fotógrafo quis transmitir aí. Então, basicamente, essa é a ideia desse curso e de tudo que a gente vem desenvolvendo. Teco, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o teu projeto Olhar Sensível, onde alunos que não enxergam puderam tocar as imagens impressas. Isso era em alto relevo? Como é que funcionou isso? Então, esse projeto foi um projeto incrível, né? Um dos projetos que mais me chamou a atenção até o momento, né? Porque ele uniu muitas coisas, né? Esse foi um projeto proposto pelo Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, mas em parceria com o Senai, aqui de Itu, São Paulo, e com o Centro Universitário Facens. É um centro universitário com vários cursos de engenharia, onde eu trabalho, né? Trabalho lá no setor de marketing, com apoio de marketing, fotógrafo também lá, muitas oportunidades. E aí foi apresentado esse projeto lá e eu fui convidado para ser o professor de 13 alunos com deficiência visual, tanto cegos quanto baixa visão. E a ideia desse projeto, então, foi dar o curso para esses alunos. Ao final do curso,
eles escolheram objetos que eram importantes para eles, né? Tinha algum significado afetivo, sei lá, da vida, né? E aí eles fizeram fotos desses objetos e aí a Facens entrou com a tecnologia 3D, permitindo com que essas fotos virassem aí fotos em 3D, onde as pessoas podem tocar nessas fotos e sentir o plano fotográfico em que elas foram feitas. Então isso trouxe o quê? Autonomia para a pessoa com deficiência sentir isso. Autonomia para os próprios artistas ali, né? Os fotógrafos, sentirem aquilo que fizeram. Isso envolveu toda uma tecnologia, né? Impressoras 3D, programas que permitiram que as fotos fossem transformadas, né? Em 3D. A gente testou as fotos para ver a confiabilidade, né? Eu fui o avalizador aí dessa tecnologia para a gente conseguir representar da melhor forma possível o que foi a foto. Deixando bem claro aqui que essas fotos em 3D não são os objetos. Tá? Muita gente confunde isso, né? Achando que vai ver lá, por exemplo, nós temos lá foto de máquina braille, foto de boneca, foto de capacete, e achando que vão sentir esses objetos, né? E pegá-los na mão. E não, as fotos são o plano fotográfico, né? Então a gente representa justamente a ideia que foi a foto e não o objeto em si, senão seria muito fácil, né? A tecnologia hoje nos permite isso, mas aí a gente não teria perspectiva fotográfica, né? Então fugiria do escopo do projeto. E o projeto fez um sucesso enorme, né? Aqui em Sorocaba, tanto a gente lançou no museu, quanto depois ele foi para Facens, então os alunos, estudantes de engenharia tiveram contato com isso, né? Justamente para despertar neles essa questão da importância da tecnologia assistiva, né? Como a tecnologia pode servir aí para melhor autonomia da pessoa com algum tipo de deficiência, né? O projeto me deixou muito contente por abranger todas as linhas aí do que a gente precisa, né? Falando aí em termos de pessoas com deficiência. Você também ministra palestras motivacionais. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Isso, ministro palestras aí na área motivacional, então conto um pouco da minha história de vida, né, relacionando aí com a fotografia, ministro também um pouco falando sobre o mercado de trabalho, né, como as empresas podem contratar pessoas com deficiência e a importância que isso tem não só no contexto social, mas no contexto de produtividade. Também posso ministrar palestras na área da comunicação, né, explicando um pouco como a comunicação deve abordar um pouco a questão da inclusão, né? Enquanto isso é importante. Fiz parte também de um projeto muito bacana, que é o livro Histórias de Baixa Visão, projeto da jornalista também Mariana Baila, do Rio Grande do Sul. Tivemos aí 2 edições desse livro, né? No meu caso, contei lá um pouco da minha história de vida e relacionando com a fotografia. E tivemos aí outras, mais de 20 histórias de pessoas que ou tiveram ou têm baixa visão, e aí elas contam um pouco das suas histórias de vida, e a gente entende que esse projeto ele pode ser muito útil aí para, primeiro, as pessoas saberem o que é a pessoa com baixa visão, que ainda, apesar de a gente ser uma imensa maioria, né, quando se fala em deficiência visual, se pensa logo no cego, quase se ignora a pessoa com baixa visão, que é bastante complicado, né? Você tem desde o meu grau de visão até 20%, aí 30% da visão, que é considerado baixa visão, e que muitas vezes são ignorados aí por vários setores da sociedade, né? Inclusive no setor da publicidade. Então também comento sobre isso. Já participei de alguns trabalhos nesse intuito, né? De mostrar que existe um enorme mercado publicitário e mercado consumidor de pessoas com deficiência, principalmente a visual, que merece aí um tratamento melhor, principalmente na questão de acessibilidade. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência enfrentam quando entram no mercado de trabalho. As empresas não fornecem a elas a acessibilidade necessária para que as mesmas consigam aí exercer as suas funções. Não tenha dúvida, né? Hoje é bom a gente sempre ressaltar isso, né? A gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, que nos respalda para isso. E tem realmente o próprio conceito social, né? Não adianta você contratar uma pessoa e não dar condições para que ela
possa desenvolver o melhor possível aí de seu trabalho, né? Aí fica ruim para todo mundo, né? A empresa não tem a produtividade que gostaria, a pessoa não produz o que gostaria e ninguém fica contente, né? Então, quando se faz isso, quando você consegue oferecer todas as condições necessárias e a pessoa responde com a produtividade, é o melhor momento. A gente tem muita gente hoje capacitada, muitas pessoas aí com altos níveis de qualificação, com deficiência, que não são absorvidas pelo mercado por uma questão, primeiro, de mentalidade, que a gente precisa mudar, né? O empresariado precisa mudar essa questão, e o meu trabalho vem muito nessa linha, né? Porque a gente mexe muito com o que é improvável, né? Você falar que uma pessoa com deficiência visual mexe com imagem, né, e pode produzir boas fotos ou bons vídeos, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, de produzir vídeos. Eu mesmo já participei de vários vídeos como apresentador com a primeira cinegrafista cega do Brasil, né, que é a Michele Paula. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho que é absolutamente inovador, né, mostrando justamente isso para a sociedade, que basta que a gente tenha condições, a gente pode desenvolver qualquer tipo de trabalho, né? E o que a gente quer? O que as pessoas com deficiência querem? É igualdade de condições de competitividade para o mercado de trabalho. É isso que todo mundo quer, né? Para que isso aconteça, a gente precisa de um ensino de qualidade, tanto na parte escolar quanto depois do ensino universitário. A gente precisa de igualdade de condições e para isso a gente precisa hoje da tecnologia para igualar essas condições, né? E precisa de uma mente aberta do empresariado. É ele que vai gerar esse emprego, e depois que isso acontece, a gente tem menos, por exemplo, pessoas sendo auxiliadas pelo governo porque não precisam, a gente tem mais pessoas consumindo porque tem capital para isso, e a gente faz um giro da economia como qualquer outro cidadão do mundo. Você ficou bastante conhecido após fazer uma foto de um atleta paralímpico que foi divulgada em um comercial de âmbito nacional. Conta pra gente como é que surgiu essa oportunidade. Esse trabalho também foi um dos mais incríveis, né? Foi esse trabalho que realmente me tornou conhecido. Esse trabalho foi em 2009, e com essa... tudo aconteceu da seguinte forma, né? Depois que a gente terminou o curso de fotografia, lá em 2002, aí as coisas foram acontecendo, algumas reportagens foram acontecendo, uma delas de âmbito nacional, né? Mas aí passou o tempo. Quando foi em 2009, o Wellington Kermes recebe uma ligação de um produtor de comercial de São Paulo, dizendo que ia produzir o comercial em vídeo, né, para a Associação dos Deficientes Desportistas, a ADD, de São Paulo. E aí ele falou: olha, você treinou aí alguns fotógrafos, né, tem deficiência visual, eu quero para mim fazer essas fotos, né, para fazer um ensaio fotográfico dos dois para-atletas aqui que vão fazer a campanha. E aí ele me procurou, me indicou, era para irmos em 2 fotógrafos, no fim a outra pessoa não pôde, ficou apenas eu como o fotógrafo oficial da campanha deles, né? Então a gente foi para o estúdio em São Paulo, eu produzi então as fotos dessa campanha, e aí, antes de eu ir para lá, 15 dias antes, eles resolveram mudar o escopo do comercial e me colocaram no filme, né? No comercial de vídeo produzidos por eles. E foi isso realmente que me tornou conhecido, porque isso aí rodou nos cinemas e tal. E isso foi em 2009. E nesse mesma época, a Luciana Lopes foi comigo, aquela colega de faculdade, foi comigo me acompanhar nesse trabalho. Logo depois ela criou o meu blog, né, que está até hoje, contendo aí todos os meus trabalhos, né? Então essas coisas é que fizeram com que eu começasse a ser conhecido. Realmente a tua história é bastante curiosa. Queria ser tradutor, acabou fazendo jornalismo, surgiu nesse meio tempo a fotografia, que é algo inimaginável para quem não enxerga ou tem baixa visão, e isso acabou abrindo um leque de possibilidades para a tua vida. É isso aí, Rogério. A gente vai com uma ideia e as coisas vão surgindo no meio do caminho, fazendo com que a gente aproveite outras oportunidades, e essas vão gerando outras, né? E a gente tem que estar bastante atento com isso.
Eu deixo aí essa mensagem para todos que estão acompanhando a gente, e fiquem muito atentos às oportunidades que a vida nos oferece, né? E outras a gente tem que ir buscar. Façam um planejamento de vida, né? Façam aí um planejamento daquilo que vocês gostam e querem fazer, mas não fiquem só alheios a isso, né? Fiquem ligados naquilo que acontece à volta de vocês. Às vezes você escuta uma coisa e isso pode mudar, às vezes alguém faz um convite para você e sua vida pode mudar de rumo, né, por conta desse convite, né? Então, deixo essa sugestão aí para todo mundo. Observe tudo que está à volta de vocês. De repente, você está indo por um caminho e ele pode surgir com outro ainda melhor. Você comentou sobre o teu blog. Como que as pessoas podem fazer aí para entrar em contato contigo e conhecerem um pouco mais do teu trabalho? Perfeito. Quero convidar todo mundo, né, para conhecer melhor esse trabalho inovador, né? Posso deixar o convite aqui para conhecer o meu Facebook, tem alguns trabalhos lá, Teco Barbero, tem o meu blog, tecobarbero.blogspot.com, Instagram, Teco Barbero, Twitter, Teco Barbero também, e tem o canal no YouTube, em parceria aí com a Michele de Paula, né? O canal Olhar Diferente, youtube.com/Olhar Diferente, ou então no Facebook, facebook.com/Olhar Diferente Oficial, tá lá a página onde a gente tem aí já os trabalhos em vídeos. Se você colocar no Google, Teco Barbero, já aparece lá, logo de cara aparece o blog, lá tem contatos meus lá no blog, né? Lembrando que eu sou aqui da região de Sorocaba, interior de São Paulo. Hoje com tecnologia a gente pode fazer muita coisa daqui mesmo, né? Palestras é possível fazer por aqui mesmo, né? Aproveitando essa nova condição, né? Deixo aí uma sugestão para o pessoal que trabalha com publicidade, né? Para que a gente possa trabalhar mais, né, nessa questão da publicidade inclusiva, né? Levando, por exemplo, modelos com deficiência visual, que são difíceis de serem aceitas. A gente, né, como fotógrafo, né, não só eu, tem outros hoje, a gente tem muitos fotógrafos com deficiência aí, fazendo excelentes trabalhos em diversas áreas. E dizer, então, que eu estou à disposição para tudo isso. Teco Barbero, quero dizer que foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso podcast. Realmente foi uma aula para todos nós, essa tua história de vida. E deixo o espaço aberto para que você participe outras vezes aqui do nosso bate-papo. Então, Rogério, quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né, que você me deu para participar do seu programa, podcast. Quero mandar aí um grande abraço a todos que acompanham o seu trabalho, parabéns. E fica aí, então, o convite para conhecer o trabalho e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem ligados, acesse aí galeramix.com.br e até o nosso próximo bate-papo com café.